Eu sei o que você pode estar pensando, que aos 74 anos, a gente já devia estar acostumada com tudo, que o mundo muda, que os filhos crescem, que a solidão faz parte. Mas vou te contar uma coisa que ninguém diz. Tem silêncios que machucam mais do que palavras duras. E tem uma hora que até o silêncio cansa de ser ignorado. Me chamo Noêmia, e essa história começa num domingo abafado de janeiro, daqueles que deixam a pele grudenta e os pensamentos lentos. Minha filha mais velha tinha reunido a família toda para um almoço. Era aniversário do meu genro, que, entre nós, nunca me deu bom dia sem olhar o celular primeiro. A casa estava cheia, crianças correndo, panela borbulhando, gargalhadas soltas entre goles de cerveja. Eu estava ali, presente, mas não vista, sentada na ponta da mesa, como um vaso de louça antiga que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que também não combina mais com a decoração. Vesti meu melhor vestido, cinza claro, de algodão, cabelos presos com uma presilha de madrepérola, que ganhei do meu marido no nosso último aniversário juntos. Trouxe uma sobremesa feita por mim, pudim de leite com calda grossa, do jeito que eles sempre gostaram, mas ninguém comentou. Foi colocado sobre a mesa como se tivesse aparecido ali sozinho, sem mãos, sem cuidado, sem história. Tentei puxar conversa. Comentei sobre uma novela que estava reprisando, sobre uma amiga do bairro que tinha feito um bolo de milho dos deuses. Falei até sobre as flores do meu quintal, que renasceram com força depois das chuvas. Ninguém me ouviu. Minha neta de 13 anos me interrompeu para mostrar um vídeo no celular. Meu filho levantou para atender uma ligação. E minha filha? Minha filha apenas fingiu que não percebeu. Doeu mais nela do que em mim, talvez. Ou eu gosto de acreditar nisso. Foi então que veio a frase. De boca cheia, entre uma garfada e outra, o namorado da minha neta riu e soltou. Alto o suficiente para todos ouvirem. Idosa boa, é idosa quieta. Os outros riram. Um riso automático, quase preguiçoso. Meu neto repetiu a frase em tom de piada. E minha filha abaixou os olhos. Foi ali. Naquele instante eu senti como se o chão da sala estivesse afundando devagar sob meus pés. Eu quis falar algo. Quis dizer que aquilo não era engraçado. Que eu não era invisível. Que eu tinha nome, história e voz. Mas tudo que saiu foi o som do meu próprio sangue pulsando no ouvido. Não era a primeira vez que me tratavam assim, mas foi a primeira vez que eu entendi que eles realmente acreditavam nisso. Que eu deveria estar ali, calada, sentada, sorridente, como uma moldura na parede, com aparência boa, mas sem vida própria. Pousei os talheres devagar, enxuguei os cantos da boca com o guardanapo, e então me levantei, não com raiva, não com pressa, mas com uma calma que assustou. Tá tudo bem, mãe? Minha filha perguntou sem coragem de me encarar. Eu abri minha bolsa, tirei um envelope branco, marcado com meu nome em letra cursiva. Olhei ao redor. Todos pararam. Até o barulho do garfo raspando o prato sumiu. O que uma idosa quieta tinha a dizer? Já que esperam de mim silêncio, comecei. Pelo menos escutem isso. Minha voz saiu firme. Era a voz que educou os 3 filhos, que contou histórias debaixo do lençol, que gritou por socorro quando meu marido passou mal na madrugada. Era essa mesma voz que agora tremia. Não de fraqueza, mas de verdade. E naquele envelope estava o meu testamento. Claro, ninguém sabia disso ainda. Mas eu sabia. Eu sabia o peso de cada linha escrita ali. Cada palavra decidida com cuidado, com lágrimas, com noites mal dormidas. Não era sobre herança. Era sobre presença. Sobre mostrar ainda em vida que eu não era um peso. Eu era raiz. E raiz, quando é arrancada sem cuidado, leva a terra inteira junto. Mas eu não li naquele momento. Não ainda. Eu apenas mostrei que ele existia. E guardei de volta na bolsa. Foi o suficiente. Pela primeira vez em anos, todos me ouviram. Pela primeira vez, minha existência ocupou espaço. Voltei a sentar, calmamente. Olhei para o pudim na ponta da mesa, ainda intocado. Sorri de canto sem amargura, porque naquele instante eu percebi
Quem cala, consente. E eu não consentia mais. A frase ainda ecoava na sala. Mas agora, ela vinha seguida de um silêncio diferente. Não mais o silêncio que me empurrava para o canto, mas aquele que avisa que alguma coisa mudou e que não tem mais volta. Você sabe o que dói mais do que ser ignorada numa mesa cheia? É lembrar que você mesma construiu aquela mesa e que, mesmo assim, ninguém se importa se você está ali. Eu não cheguei aos 74 anos com as mãos vazias. Tudo que essa família tem, direta ou indiretamente, passou pelas minhas costuras. Literalmente. Trabalhei como costureira por quase 40 anos. Bordava de madrugada, enquanto meus filhos dormiam, para conseguir pagar o curso de inglês da mais velha e as aulas de violão do caçula. Meu marido partiu cedo demais. Um infarto silencioso numa manhã de terça. Ainda lembro do cheiro de café fresco e do barulho da chaleira no fogo. Ele saiu para caminhar como sempre fazia e não voltou. E quando me vi sozinha, com 3 crianças e uma casa pela metade, eu não chorei. Eu costurei. Costurei lençol, avental, vestido de noiva. Costurei uma vida para cada um deles. Linha por linha, sem reclamar. A mais velha foi a primeira a sair de casa. Se casou com 22. E desde então, só vem quando é aniversário de alguém. O filho do meio, o que eu sempre achei mais sensível, virou professor. É o que menos me liga. Acho que o silêncio dele é mais difícil do que as ausências dos outros. E o caçula, esse, pelo menos, ainda manda áudio de vez em quando, perguntando se a bomba do quintal ainda tá funcionando. Mas não é sobre ingratidão. Nunca foi. É sobre invisibilidade. Aquela que começa devagar. Primeiro param de te chamar pelo nome. Depois, suas histórias viram coisa de antigamente. Suas opiniões, besteira de gente velha. Seus gestos, carência. E quando você percebe, você virou um móvel. Teve um dia que fui convidada para uma ceia de Natal na casa da minha filha. Cheguei com um panetone embrulhado com fita vermelha. Ela olhou, sorriu rápido e colocou na mesa ao lado de outros 3. Mais caros, mais enfeitados. Durante a ceia, me sentei no sofá enquanto eles riam de um episódio de série que eu não conhecia. Tentei comentar sobre o presépio que fiz com as crianças quando eram pequenas, e ninguém respondeu. Fiquei em silêncio o resto da noite. Na Páscoa do ano passado, levei ovos artesanais feitos com a Dejussara, minha vizinha. Ela me ensinou a fazer recheio de maracujá com raspas de limão. Achei que meus netos iam gostar. Deixaram os ovos de lado. Abriram os de supermercado com brinquedo dentro. Senti o gosto do maracujá amargando na garganta. Você aprende a parar de tentar. A voz começa a sumir dentro de você antes mesmo de sair da boca. Uma vez escrevi uma carta para minha filha. Coisas simples. Saudade, lembranças, um poema que encontrei e achei bonito. Ela respondeu com um emoji. E aí entra a Jussara, vizinha da casa da frente. Uma mulher simples, de fala mansa, sorriso fácil. Quando ela soube que eu morava sozinha, começou a me visitar às quintas, sempre com um bolinho ou um pano de prato novo. Trocávamos receitas, lembranças, falávamos de coisas pequenas com gosto grande. E mais importante, ela me ouvia. Certa vez contei a ela que meu neto tinha me chamado de atrapalhada, porque demorei para entender um jogo que ele jogava no tablet. Ela olhou nos meus olhos e disse: "De Noêmia, eles não sabem o valor do que tem, mas a senhora sabe. E isso já basta para não se deixar apagar." Foi naquela noite, sozinha na varanda, olhando para o céu sem estrelas, que a ideia do testamento começou a germinar. Não como uma vingança, mas como um recado, um registro, uma prova viva de que eu não era silêncio. Eu era história. Lembrei de todas as vezes que deixei de comprar algo para mim para pagar o boleto do filho atrasado. De quantas vezes adiei consultas para dar dinheiro para o conserto do carro da filha. E de como, no fim, ninguém mais perguntava se eu precisava de algo. Era sempre: "Mãe, dá para você ficar com as crianças rapidinho? Dona Noêmia, a senhora pode adiantar um trocado esse mês? Vó, me empresta o cartão?" Mas ninguém dizia:
Você tá bem? Esse histórico de silêncio não começou ontem. Foi bordado devagar, como aqueles pontos invisíveis que só a gente sabe que estão lá. Mas um dia a linha arrebenta e o tecido começa a desfiar. Guardei cada lembrança numa gaveta imaginária. E foi com essas lembranças que decidi escrever meu próprio fim. Em vida, com lucidez, com firmeza. Porque ainda que eles não me vejam, eu me vejo. E eu me respeito. O que mais me surpreendeu foi a leveza que senti quando tomei essa decisão. Era como se, pela primeira vez em anos, eu tivesse feito algo por mim. Sem esperar reconhecimento. Sem esperar nada, na verdade. E nesse nada, eu encontrei tudo. Tem decisões que a gente toma em silêncio, mas que gritam por dentro. E naquela manhã, o que me acordou não foi o canto dos passarinhos na goiabeira, nem o barulho da vizinhança, mas um incômodo no peito que não tinha nome. Levantei mais cedo do que de costume. Vesti minha saia longa de linho azul. Prendi o cabelo num coque baixo e fiquei olhando pro espelho por um tempo. Me vi, de verdade. E pensei, se ninguém mais vai registrar o que eu fui pra essa família, eu mesma vou deixar escrito. Era uma terça-feira abafada, céu encoberto. Eu já sabia o que precisava fazer. Preparei um chá de camomila com gengibre, como sempre faço quando preciso tomar decisões difíceis. E sentei na varanda com um caderno de capa dura, onde costumo anotar minhas lembranças antigas. Ao lado dele, um envelope pardo, ainda vazio. Comecei lembrando do básico. Nome completo, estado civil, 3 filhos vivos, sem neto dependente direto, nenhum bem milionário, mas uma casa quitada, uma poupança guardada com cuidado e um terreno em nome conjunto com o meu falecido marido. Nada disso parece muito aos olhos dos outros, mas cada tijolo daquela casa, cada centavo naquela conta, tem meu suor, minha renúncia, minha espera. A primeira versão do testamento deixava tudo dividido entre meus 3 filhos. Era justo na época, mas hoje, olhando com honestidade, percebo que o justo nem sempre é o certo. Porque justiça, às vezes, é tratar diferente quem te trata diferente. Fui até a estante da sala e puxei a pasta verde com todos os documentos importantes. Cartas, certidões, recibos antigos, uma fotografia nossa em preto e branco num parque em São Lourenço. Ali estava tudo o que construí e também tudo o que me fizeram esquecer que era meu. Passei o resto da manhã lembrando de todas as vezes que fui deixada de lado nas decisões importantes. Quando venderam a casa do interior e me contaram depois, como se fosse um detalhe. Quando mudaram o número do telefone e nem me avisaram. Quando fizeram festa surpresa pro neto e me convidaram pela vizinha, só porque ela ouviu por acaso. Essas memórias machucam de um jeito quieto. Elas não gritam, mas pesam. E pesam mais quando você percebe que ninguém vê como erro, apenas como esquecimento. Mas esquecer também é um tipo de abandono. Um abandono sem gritos, sem malas na porta. Um abandono que acontece devagar, como a tinta de uma fotografia antiga, que vai sumindo até virar um retrato qualquer. Foi depois do almoço que liguei para a Dejussara. Tô precisando de um favor, minha amiga. Falei, com voz firme. Ela chegou em 15 minutos. Sentou ao meu lado com um bloquinho e disse: diga o que a senhora quer fazer. Expliquei tudo. Ela me olhou com aquele respeito que vem sem julgamento. Ouviu cada detalhe. E quando mencionei que queria deixá-la como beneficiária principal, ela tentou recusar. Ah, Dei Noêmia, não precisa disso. Eu fico com a senhora porque gosto, não por interesse. Eu sorri. Justamente por isso. Porque você nunca esperou nada. E mesmo assim, me deu tudo. Passamos a tarde montando o texto. Usei palavras simples, mas diretas. Deixo a casa onde vivi por 41 anos para Jussara de Oliveira, por gratidão e reconhecimento. Os valores guardados em conta corrente serão divididos conforme instrução abaixo. E ali decidi incluir um valor pequeno para cada neto, em forma de poupança, mas com uma única condição:
Somente poderão acessar o valor caso venham pessoalmente me visitar e escutem, do começo ao fim, uma história da minha vida. Jussara riu. Mas eu estava falando sério. Quero que ouçam, ao menos uma vez, quem eu fui. Não só o que deixei. No fim do documento, incluí uma carta. Não obrigatória, mas necessária. Um bilhete escrito à mão, com minha caligrafia já trêmula, mas ainda minha. Disse: se você estiver lendo isso, é porque já não posso mais falar. Mas saiba, minha maior tristeza não foi o que me tiraram, mas o que não quiseram ouvir. Mesmo assim, amei. Cada um, do meu jeito. E agora me dou o direito de ser lembrada também do meu jeito. No dia seguinte, fomos ao cartório. Eu, Jussara, e minha vontade de finalmente ser clara. O atendente era jovem, educado, mas parecia surpreso com minha firmeza. Revisei cada cláusula em voz alta. Assinei com minha caneta de tampa dourada, herança da minha mãe. E quando saí dali, senti que tinha feito algo importante. Não só para mim, mas para minha história. Na volta, paramos num café simples, daqueles que ainda servem pão na chapa com margarina e açúcar polvilhado por cima. Ficamos ali, sem pressa. O mundo correndo lá fora, e eu, pela primeira vez em muito tempo, sentindo que não devia nada a ninguém. Ao chegar em casa, guardei a cópia do testamento na gaveta da cômoda, junto com os documentos antigos. Peguei uma vela pequena, de cheiro suave, acendi no quarto e sentei à beira da cama. Foi quando abri uma caixa antiga, onde guardei cartas, bilhetes e até um porta-retrato que ganhei da minha filha, num dia das mães de papel crepom. Nele estava escrito: a melhor mãe do mundo. Senti os olhos arderem, mas não chorei, porque naquele momento entendi que eu não precisava mais daquele título. Não precisava ser a melhor mãe, nem a mais presente, nem a mais querida. Eu só queria, e finalmente consegui, ser eu. Fechei a caixa, guardei só a fotografia. Amanhã, ela vai para a parede da cozinha, onde eu passo todos os dias, porque agora ela não é mais lembrança do que passou, é lembrete do que escolhi preservar. Aquele dia terminou com uma brisa leve entrando pela janela. O céu, antes fechado, começava a abrir. Era só uma fresta, mas já bastava para dizer: ainda dá tempo. Tempo de deixar claro, enquanto se está viva, que a gente não é objeto de estimação. A gente é presença. E presença exige respeito. Naquela noite, dormi em paz, sabendo que se ninguém mais me desse voz, ao menos eu deixaria a minha registrada. E quando o dia chegasse, que espero ainda esteja longe, eles teriam que me ouvir. Nem que fosse pela primeira vez. No domingo seguinte, o céu estava limpo. O calor era o mesmo. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não fui ao almoço de família esperando ser aceita. Eu fui pronta para ser ouvida. Coloquei meu vestido florido, aquele azul com margaridas brancas, que sempre me fez parecer mais leve do que me sentia. Passei um batom discreto, perfumei o pescoço com lavanda e ajeitei os brincos de pérola, presente do meu marido no nosso 20º aniversário. Ao sair de casa, olhei para o espelho e disse para mim mesma: hoje, Noêmia, você vai falar, e eles vão ouvir. Cheguei à casa da minha filha com uma sacola simples nas mãos. Dentro, o envelope branco com meu testamento, dobrado cuidadosamente junto a uma foto da família tirada no quintal, anos atrás, quando ainda me chamavam de mãe, com ternura e não com pressa. A mesa já estava posta. O som da televisão misturava-se com o cheiro do arroz soltinho e da carne assada. As vozes se cruzavam, todas apressadas, como quem quer acabar logo com o almoço e voltar para o celular. Me cumprimentaram como sempre. Um beijo no rosto no ar, oi mãe, apressado, vó, chegou? Entre uma mordida e outra. Sentei no meu canto, o mesmo de sempre. Só que dessa vez, eu não estava mais em silêncio. Trouxe um pudim, anunciei com voz firme. Ah, que bom, mãe, disse minha filha sem me olhar. Coloca ali na cozinha, tá?
Levantei e fui. Sem pressa. Deixei o pudim, mas trouxe comigo o envelope. Sentei de novo. Observei cada rosto e vi o que sempre esteve ali. Familiaridade sem afeto. Presença sem escuta. E, acima de tudo, conveniência. Eu era útil quando era útil. Fora isso, um detalhe. A conversa seguiu. O namorado da minha neta, o mesmo da semana anterior, estava presente de novo. E como se o universo conspirasse para testar minha paciência ou meu propósito, ele soltou a mesma frase, rindo de novo. Idosa boa é idosa quieta. Dessa vez ninguém riu alto. Um ou outro soltou um riso sem graça. Minha filha ficou imóvel. Me olhou de relance. Talvez tenha percebido que alguma coisa estava diferente em mim. Foi aí que eu me levantei, com a mesma calma da semana anterior. Mas agora com algo nas mãos. Já que esperam que eu fique calada, hoje eu prefiro ser ouvida. A mesa silenciou. Tirei o envelope da bolsa e o coloquei sobre a toalha. Puxei a cadeira para mais perto. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos me olhavam. "O que é isso, mãe?" perguntou meu filho do meio, ajeitando os óculos. "Meu testamento", respondi, olhando nos olhos dele. "Mãe, pelo amor de Deus, que drama é esse agora?" Minha filha tentou rir, mas a voz tremia. "Não é drama, é apenas clareza." Abri o envelope, tirei a primeira folha e comecei a ler. Voz firme, sem hesitação. Eu, Noêmia de Andrade, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro minhas vontades com relação ao meu patrimônio. Faço isso em vida, para que não restem dúvidas. E, principalmente, para que fique registrado quem me viu. "E quem me apagou?" Minha neta tentou interromper. "Vó, espera. Agora é minha vez." Continuei. "Deixo minha casa, onde vivi por mais de 40 anos, para a senhora Jussara de Oliveira, que esteve comigo nos dias bons e ruins, sem esperar nada em troca. Porque ela me escutou, me respeitou, me enxergou." O silêncio ficou mais pesado. "Deixo a poupança para ser dividida entre meus netos, desde que venham pessoalmente me visitar e escutem ao menos uma história da minha vida." Meu neto mexeu no celular, nervoso. Minha filha finalmente se levantou. "Mãe, isso é sério?" "É, muito. Sério." Guardei os papéis. Não precisava ler mais. A mensagem estava dada. Não fiz isso para causar. Fiz porque cansei de fingir que está tudo bem. Cansei de dar e nunca receber. Cansei de ser presença descartável. Minha filha tentou argumentar. Falou de ingratidão, de exagero. Mas sua voz soava vazia. Porque, no fundo, ela sabia. Sabia de cada ligação não retornada, de cada visita adiada, de cada silêncio prolongado. "Você podia ter conversado com a gente", disse por fim. "Tentei, por anos, mas ninguém ouvia. Agora vocês vão ter que escutar, nem que seja por obrigação." Voltei a me sentar, com a mesma calma de sempre. Mas por dentro, eu estava em paz. Ninguém voltou a comer. O pudim continuou intacto. Pela primeira vez, o silêncio naquela mesa não era meu. Era deles. Não levantei a voz. Não chorei. Não fiz cena. Mas calei todos. Não com gritos. Com verdade. E verdade, às vezes, é a única herança que vale alguma coisa. Terminei meu chá. Me levantei de novo. Desta vez para ir embora. Deixei a receita do pudim na porta da geladeira, caso alguém um dia sinta falta. Saí sem olhar para trás. O portão rangeu como sempre, mas o barulho que ficou foi o da minha ausência. Mais presente do que qualquer palavra que eles nunca quiseram ouvir. Na manhã seguinte a casa estava silenciosa, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Não era só o aroma do café coado na hora, nem a brisa leve entrando pela janela da sala. Era algo dentro de mim, uma leveza que não sentia há anos, como se um peso antigo, que eu carregava sem perceber, tivesse finalmente escorregado dos ombros. Olhei para a cadeira da varanda, onde costumo sentar para bordar ou apenas observar o movimento da rua. Sentei ali com meu café e deixei o sol tocar meu rosto. Não pensei no que minha filha iria dizer, nem se meus netos iriam entender. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu não estava preocupada com o que esperavam de mim. Eu só queria existir, em paz. Passei o dia em silêncio. Um silêncio diferente daquele que sempre me foi imposto. Esse era meu, escolhido, consciente. Um silêncio que não machucava. Pelo contrário, curava. No fim da tarde, ouvi alguém bater no portão. Era a neta mais nova, a Lúcia. Ela estava sozinha, segurando um saquinho de pão de queijo na mão. Vó, posso entrar? Assenti com um gesto. Ela entrou devagar, com um olhar que misturava arrependimento e curiosidade. Sentei com ela na cozinha, servi 2 cafés e ela começou a falar. Eu não entendi tudo ontem, mas vi a forma como você falou. E eu queria entender, de verdade. Olhei para ela com calma. Era a primeira vez que alguém pedia para me ouvir. Não por interesse, mas por vontade. Você quer uma história minha? Perguntei. Ela assentiu. Falei da infância no sítio, da primeira máquina de costura que comprei aos 17 anos, do susto do meu primeiro parto, do cheiro do feijão que meu marido fazia aos domingos. Ela ouvia como se estivesse descobrindo uma outra mulher. E, de certa forma, estava mesmo. Porque até ali, eu era só a avó que fazia bolos, que esquecia nomes e que repetia histórias. Mas naquele dia, virei alguém com passado, com vida. Quando ela foi embora, deixou um bilhetinho na mesa. Obrigada por existir. Eu quero te ouvir mais vezes. Dobrei o papel e guardei na gaveta da cozinha, entre os panos de prato. Ali, onde estão as coisas que uso todos os dias. Porque afeto é isso. Precisa estar por perto, ao alcance da mão. Nos dias que seguiram, nenhum dos meus filhos me procurou. E, sinceramente, não esperei. Não por mágoa, mas porque entendi que nem todo silêncio precisa ser preenchido. Alguns apenas são o que são. O limite claro entre 2 mundos que já não se entendem mais. Com a ajuda da Denjussara, reescrevi um caderno de memórias. Um por um, fui colocando episódios que me marcaram. Em cada página, não só datas e fatos, mas cheiros, emoções, pequenas falas. Escrevi para mim, mas deixei em cima da cômoda, visível. Quem quiser me conhecer, que venha e leia. Também reorganizei a casa. Tirei da parede retratos antigos que já não me representavam. Coloquei flores frescas nos vasos. Troquei as cortinas da sala por uma renda mais leve que deixa a luz entrar sem pudor. Passei a fazer bolos só para mim. Chá às 5. Música baixa aos domingos. Voltei a caminhar no quarteirão. Cumprimentei vizinhos. Reparei nos ipês floridos. Coisas pequenas que fazem a alma respirar. Um dia passei pelo quarto dos fundos, onde guardei por anos caixas de recordações. Algumas cartas dos filhos, desenhos dos netos, lembranças de dias felizes. Abri tudo. Li com carinho. Sorri. Chorei um pouco. Mas no fim, escolhi guardar apenas o que me fazia bem. O resto, agradeci e deixei ir. A libertação não veio do testamento. Veio do que ele representou. Veio da coragem de não esperar mais que me valorizassem para me sentir valiosa. De entender que eu não preciso da validação de quem me vê como ruído para acreditar no som da minha própria história. Outro dia, a Denjussara trouxe um bolo de fubá. Sentamos na varanda e rimos tanto que até o padeiro da esquina acenou achando que a gente estava comemorando alguma coisa. E estávamos. Comemorando o simples fato de ser. Ser ouvida. Ser vista. Ser viva. Voltei a escrever cartas, mas dessa vez, para mim mesma. Bilhetes de afeto, pequenos lembretes. Você importa. Você construiu muito mais do que pensam. Sua presença não precisa de permissão. Colei um deles no espelho do banheiro. Outro, na geladeira. A solidão ainda bate. De vez em quando. Claro que bate. Mas agora, quando ela vem, eu a recebo com respeito. Sento com ela, pergunto o que quer dizer. E, depois, a deixo ir. Porque aprendi que estar só não é o mesmo que ser esquecida. Eu existo. Eu deixei minha marca. E não preciso mais gritar para que saibam disso. Se um dia alguém me perguntar o que mudou, vou dizer: eu parei de mendigar espaço onde só me davam silêncio. E comecei a ocupar, com leveza,
o lugar que sempre foi meu. Hoje vivo em paz, com menos gente talvez, mas com mais verdade. E isso pra mim vale mais do que qualquer herança. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.